celebração da missa. Hoje vai ser para Dr. Manuel Alberto Ferreira Machado, Américo Feliciano Camarinha, Engenheiro Nelson Costa da Cunha, Maria Rodrigues Oliveira, marido e filho, Moise George, Moise Ilie, José Luís Soares Pereira e esposa, Maria Amélia Tinoco Fernandes, Manuel Tinoco Fernandes, Mário Rodrigues de Costa, Avelino Soares, esposa e filha, Augusto de Silva Machado e o filho Tony, Marisa de Paz e o marido, Bento Lopes, esposa e filho, Antônio Areias Alves e esposa, José Torres Machado e o padre Alberto Gomes. Juntos como irmãos, membros de uma igreja, vamos caminhando ao encontro do Senhor. No longo caminhar, pelo deserto, pela dor, não podemos avançar sem a ajuda do Senhor. Juntos como irmãos, membros de uma igreja, vamos caminhando ao encontro do Senhor. A liturgia do terceiro domingo do tempo comum lembra-nos que Deus conta conosco para sermos arautos no mundo, da sua vida e da sua salvação, e desafia-nos a acolher de braços abertos o chamamento que, nesse sentido, Deus nos dirige, tão bem dedicado à palavra de Deus e unidade dos cristãos. Assim, os habitantes de Nínive converteram-se do seu mau caminho. O tempo comum retoma, em cada ano, a leitura de um dos evangelhos chamados sinóticos, este ano o de São Marcos. A partir precisamente deste terceiro domingo, como é conhecido, no tempo comum, a primeira leitura é normalmente acolhida em ligação com o Evangelho. Ora, São Marcos começa o seu Evangelho por o grande convite de Jesus à penitência, isto é, à conversão. Daí que esta primeira leitura nos apresente igualmente a mensagem da penitência, tão claramente anunciada pelo profeta e tão exemplarmente escutada por aqueles a quem ele a dirigiu. O cenário deste mundo é passageiro. Como já no domingo anterior, a secção da Carta Apostólica, que lemos como segunda leitura, começa por se ocupar de casos concretos da comunidade, a quem se dirige. Hoje, a propósito da atitude dos cristãos perante o casamento e o celibato consagrado, de que tratará no próximo domingo, o apóstolo começa por nos fazer refletir sobre o sentido não definitivo da vida neste mundo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. A boa nova do Evangelho de Jesus Cristo traz aos homens um ideal novo e nova luz para os caminhos. É por este caminho novo que a palavra do Filho de Deus lhes aponta, que os homens hão de sair da prisão escura
em que o pecado os mantém e ser conduzidos ao mundo novo a que o Senhor os quer levar. Para isso, é necessário deixar para trás muita coisa e seguir o Senhor que chama, como logo fizeram os primeiros discípulos que Jesus chamou e que logo o seguiram. Pelo que bendizemos-te, Pai, porque Jesus Cristo, teu Filho, baseou a sua autoridade no carisma e não na força do poder, no serviço libertador e não na opressão dos outros. Nele mostraste-nos que podemos ser homens livres, libertos do pecado, senhores do nosso destino, irmão dos outros e solidário como o que sofre. Ajuda-nos a continuar a sua missão libertadora do homem atual, possuído pelos demónios do ter, do assambarcar e do consumir, do egoísmo e da soberba, da não solidariedade e da falta de amor. Assim, o anúncio do teu reino encherá de luz o nosso mundo e viveremos em plenitude, liberdade e esperança. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos e gloriosos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, a minha culpa e a tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens que o amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolher a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Santo, só vós, Senhor, só vós, Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus, levava 3 dias a atravessarem. Jonas entrou na cidade,
caminhou durante um dia e começou a pregar, dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças, que são eternas. Lembrai-vos de mim, segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. O Senhor é bom e reto. Ensina o caminho aos pecadores. Orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. A leitura deste domingo é a leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O que tem a dizer aos vossos irmãos? O que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposado procedamos como se ainda não tivessem. O que choram como se não choram. O que se anda na alegria como não se anda. O que compraram como se não conseguimos? O que utilizamos neste mundo como realmente não utilizamos? De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai, Zebedeu, no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Podem sentar-se um bocadinho. Ao conviver neste momento em comunidade, o meu agradecimento sempre à vossa presença, porque realmente sois fortes na comunidade, não é o número que faz de facto a coletividade, o que faz são aqueles que estão presentes, e este é o grande número aos olhos de Deus, porque também aos meus olhos da humanidade, porque na espiritualidade em si. E esta grande alegria que se pode sentir nestes momentos é a grande e a maior felicidade, porque estamos, de facto, em contacto direto com Deus no Filho e no Espírito Santo que reunimos aqui na Mesa Santa, na Eucaristia Sagrada. Ao mesmo tempo, também pensar, e que foi aqui bem explicitada, as leituras do dia de hoje. E estar a repetir o quase seria a repetição em si. Vou, então, pensar em estar a comungar convosco, porque comungar, estamos em comunhão, e foi dito que hoje, além de ser o terceiro domingo do tempo comum, estamos perto de chegarmos ao período que o Evangelho já se apresenta neste sentido para a conversão, para a reconciliação, que é este momento quaresmal que está para chegar e que depois realmente vamos entrar num especial momento da vida do Senhor à Terra, que é o momento pascal. Mas, neste terceiro domingo do tempo comum, a Igreja em si também nos convida a esta participação da palavra com Deus. E, ao mesmo tempo, também a unidade dos cristãos. Unidade dos cristãos, porque somos todos nós batizados. Esta mesma unidade que tem que ser firme, tem que ser forte e também tem que ser realmente de muito amor uns com os outros. Por isso, a unidade. E a Igreja entende, nestes momentos, dividir algumas no relacionamento para que possamos estar, de facto, em partilha uns com os outros. Esta grande alegria que nos faz, de facto, florescer o nosso coração no amor, neste sol bonito que tivemos ontem, hoje mais arrefecido, mas de qualquer forma o nosso sol é o coração. E este coração é que tem que visar claramente a paixão do amor de Deus na pessoa do seu Filho muito amado em cada um de nós. Esta é uma das grandes referências que este domingo nos oferece. Reparamos, e como foi lido há pouco na introdução da nossa Santa Missa, que assim agora em comunidade decidimos fazer uma retrospectiva daquilo que se vai falar, ou daquilo que em igreja se fala, que é precisamente a palavra de Deus, e que foi bem expressa, e também nas próprias leituras que acabamos de escutar. Mas pensamos em Nínive, esta grande cidade que foi, de facto, como exemplo ao pecado, como exemplo à falta de conversão do povo daquele tempo. E esta cidade só entra também nos nossos estudos teológicos e em liturgia para nos ajudar a compreender o que era aquele tempo
e como a presença de Deus é uma presença ativa no coração da humanidade, no coração de todos, porque Ele é o Criador, essencialmente nos cristãos, que não os deixa nem nunca os abandona. E existe esta figura que, de certa forma, pode ser um jeito especial de criar a personagem de Jonas. Não vamos dizer que claramente ela foi assim tão igual, porque Jonas recusou o projeto de Deus a entrar em Nínive de tal forma a converter aquele povo. E ia para outro local, penso que era Tarso. Então, mas uma tempestade obrigou-o a recuar e repensou. Não, e então, digamos, os que estavam no navio, os comandantes, acharam que ele foi a causa daquela tempestade e atiraram ao mar ou ao lago em si. O que acontece? Um peixe vem, engole Jonas. Jonas, um profeta, depois tido aqui como um profeta, foi engolido. E já no interior desse mesmo peixe, ele fez uma retrospectiva, aquela palavra que eu usei há pouco, sobre a condição e o pedido e o chamamento de Deus, e que ele tinha recusado. Então, quando o peixe, como nós conhecemos esta história, não passa de uma história necessária para que seja um convite para nós, à nossa experiência de fé, ele é expelido do próprio peixe e então sente a voz de Deus novamente, vai a Nínive e fala àquele povo. E o povo de Nínive, de facto, acabou por considerar esta relação do pecado que seria preciso estar na unidade com Deus, participar de um jejum, e assim o fizeram, taparam as cabeças, aquelas histórias que nós conhecemos. E se formos ler um pouco a história de Jonas, nós vamos perceber que diz mais do que aquilo que a leitura pode dizer, que são extraídos da própria, digamos, da liturgia em si, para nós podermos estar aqui a falar. Mas é muito mais comprido em si. E então, este Jonas, depois de ter anunciado toda esta grande alegria, ele converte aquele povo. Reparai que estamos aqui já numa aposta entre o Antigo Testamento, estamos a falar do Antigo Testamento, que é, de facto, este profeta Jonas. Já está a adivinhar a presença do Filho do Homem. Quando eu digo Filho do Homem, é Deus vivo na terra, na figura de Jesus Cristo. Este Emmanuel conosco, este Messias que há pouco tempo nós o anunciávamos, e está sempre anunciado no nosso coração, este Messias que fazia brotar a imagem do amor de Deus à nossa presença, da espiritualidade, da fé, do amor, da partilha e da participação uns com os outros na bondade, na caridade e na experiência que a vida cada dia nos vai dando, e que Jonas em si, depois do peixe o ter expelido, começa a modificar aquela cidade. Aquela cidade significa o mundo inteiro dos tempos. Significa realmente onde reside o pecado e aonde ele pode, de facto, ser extraído, pode ser, de facto, anulado. E só pode ser anulado quando o povo em si se converte, quando o povo em si se reconcilia, quando o povo em si faz esta mesma reconciliação de amor no exercício da espiritualidade e na devoção que possa ter, de facto, ao coração de Deus. O coração de Deus é sempre presente. E a experiência que nós falámos entre Jonas e São Marcos, que já nos vem também dando estas notícias, a semana passada já tivemos também, mais uma vez, a experiência de Jesus junto de cada um do povo, que será sempre junto de cada um de nós, esta grande experiência em que Jesus começa a chamar, a fazer o chamado aos apóstolos, aos discípulos. Eu às vezes questiono-me se os discípulos, e nós parece que ficamos muito contentes que deviam só ser aqueles. Não! Somos todos nós responsáveis desta mesma caminhada como cristãos e em fé. Discípulos agora somos todos nós escolhidos. Ora, uns trabalham neste amor, na reconciliação, na conversão, como os habitantes de Nínive assim o fizeram, converteram-se e logo essa cidade não foi destruída. Mas a cidade é uma representação, como eu acabei de dizer há pouco. A cidade faz o meu templo como pessoa e como cristão. Sou eu.
Ou me converto ou não me converto à grande verdade e ao grande amor de Deus. E esta grande verdade e amor de Deus só se consagra em mim quando eu tenho olhos vivos nos olhos do meu irmão e, como eu costumo sempre dizer, nesta comunicação que temos uns com os outros. Se a nossa palavra não tem testemunho, ela é vã. Como dissemos há pouco, hoje também celebramos a palavra de Deus. Palavra é o verbo encarnado, é o Filho de Deus. Mas a palavra é aquilo que eu tenho que sentir na minha mudança e na minha participação e partilha com os demais. Caso contrário, não tem sentido nenhum, não importa nada o que eu possuo. Este santuário é mísero. E tanto é mísero porque temos aqui duas palavras importantes do Antigo Testamento, que é Cronos e Kairos. Isto é grego. E o que é que significa? Uma quer dizer, não é em desuso. É o abuso da humanidade perante o pecado, a viver no pecado e não se refugia neste momento de passagem ao Kairos. E isto é o que é, mais uma vez? É uma árvore que poderia dar fruto e não dá nada. Lembremos-nos da pregação do Senhor quando estava junto da figueira seca. É a mesma coisa, não produziu, não deu nada. É inerte, não presta. Portanto, está aqui realmente onde não floresce, mas vive no pecado. E depois temos a fruta boa, que será, vamos pensar, sei lá, o milho, quando chega, fruta não, o milho não é fruta. O tempo da fruta, sei lá, vamos pensar na maçã, vamos pensar na laranja, e que ela é abundante na laranjeira. Este exemplo que eu quero criar é para dizer onde está realmente dentro e no tronco da verdade, que é o Deus, e onde existem os membros, e aqui Jesus foi bem claro ao dar-nos esta informação, cujos membros é o fruto, são os frutos, e muitos, somos todos nós. Uns, com o tempo, também apodrecem, já sabemos o que é que acontece, caem, não prestam, são aqueles que não se convertem, são aqueles que não se reconciliam. Reconciliar com Deus é importante, claro que é e tem que ser, mas é reconciliar-se com os irmãos. Se não nos reconciliarmos com os irmãos, é sempre vá este episódio da nossa caminhada de vida. E então só tem esta grande luz no campo da fé quando nós reconhecemos que precisamos também de estender a mão, a mão, a mão, a mão. E esta estender a mão passa sempre entre o pedido que está no outro, que é a ajuda na caridade, na participação e dentro da nossa humildade, sermos presentes neste grande amor que faz o projeto de Deus. Nós vivemos num mundo estranho, estamos agora acometidos por aí espalhado sobre as guerras, que foram uma continuidade na vida. E realmente Santo Agostinho foi bem claro quando criou esta grande máxima da liberdade, quer dizer, do livre-arbítrio. Cada um entende como quer viver. Ele deixou isso à liberdade. Ele não. Na representação de Deus, cada um pode decidir. Deus não está sempre assim. Tens de fazer o que eu quero. Deu a liberdade. E por isso apresentou, através dos profetas, um caminho doutrinal, um caminho de catequese e agora, muito mais, através do Filho do Homem, Ele próprio na Terra, vem evangelizar, vem mostrar que está junto de nós para nos salvar. E como é que Ele nos pode salvar? Quando nós estamos reconciliados e entramos no campo da conversão. E escutamos outro tempo, e chego aqui, São Paulo, mais uma vez, também nos encaminha para esta direção, mas São Marcos. E semana passada ouvimos São João, que já nos dizia a mesma coisa. Intencionalmente, em igreja, além de estarmos no ano B, em que as leituras do Evangelho são São Marcos, mas por interesse, na semana passada, foi importante fazer a leitura de São João, que já apresenta o Filho do Homem na sua atividade, digamos, de evangelização, de evangelizador, provando. Reparem, sai e vem Jesus lá da Nazaré, um sítio que poucos dão importância. É como aqui muitas vezes a gente achava, quando vinham as pessoas dali da Boinda Nóbrega, aqui do nosso distrito de Braga, a Boinda Nóbrega,
são dali, estamos a falar há 20, 30 anos, não davam grande importância. Hoje, graças a Deus, somos todos mais iguais do que éramos antes. Mas chegavam aqui, pareciam pessoas estranhas, mas eram nossos e estavam aqui no nosso distrito. Nazaré também era meio escondido. Se chegasse a Jerusalém, ou se chegasse ali pela Galileia, Cafarnaum, era uma territa, onde Jesus, de facto, foi viver. E como São José, o seu pai adotivo, carpinteiro, a trabalhar lá, de facto, na carpintaria, e ela desenvolver aquele tempo todo até chegar por volta dos 30 anos e fazer-se, de facto, fazer-se, entregar-se, porque aqui já é a entrega dele na participação da sua evangelização. Jesus chega junto de Nossa Senhora e diz: mulher, mulher, chegou a hora. Ela estava lá nas lidas da terra, lá da Nazaré, que ninguém sabia aquilo muito bem, e de repente ele diz, e a mãe já tinha preparado a túnica, e ele vestiu pela primeira vez a grande túnica que o iria levar a evangelizar e que o levava à cruz, retirada pelos soldados, distribuída por eles, mas tinha sido costurada pela própria mãe. Então vamos pensar neste caminho de Jesus e chega, vai e passa. Tu e tu, nós ouvimos o nome Simão e André, irmãos. Simão, que depois foi tornado Pedro, significa que vem Simão para cá. E eles deixaram, foram. Viviam bem, tinham o seu barco, a sua pesca, no local, e viviam. Mas Jesus olhou e disse: vim e sigam-me. Não se interrogaram, não foram para trás e perguntaram se podiam ir ao irmão, ao pai, ao aqui ou ali. Não foram. Vou fazer de vós pescadores, pescadores de homens. Quer dizer, vou fazer de vós o meu caminho para mostrar entre a palavra que existe a salvação, porque o Filho de Deus, o Deus vivo, está convosco, e vou-vos dar esta responsabilidade de pescar ao jeito de Nínive, pescar aqueles que precisam de facto ser salvos. E foram. Será que cada um de nós tem esta facilidade de se desprender das coisas da vida? Será que nós, no bem bom da nossa vida, e passo o termo da expressão, desculpem, deixamos as nossas coisas para receber uma voz destas e seguir? E mais ainda, mais à frente, encontra João e o irmão Tiago. E diz o mesmo. O pai, o Zebedeu, um homem de sabedoria, um homem que tinha ali uma grande empresa, que tem os seus assalariados, que nós escutámos, e viram-se para eles. Sigam, eles seguiram. Não pediram ao pai: papá, paizinho, eu vou seguir. Claro, meus irmãos, dentro deste meu discurso é preciso também fazer esta introspeção da fé no nosso coração, na nossa vida, na nossa integridade humana. O que é que se passa aqui? Jesus já tinha andado a anunciar por ali, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Ninguém sai porque chegou alguém e fez assim, mesmo sendo filho de Deus. Não, eles já se conheciam a história, porque Jesus já andava a pregar, já andava a evangelizar. E eles já escutavam que havia um profeta que trazia mais do que São João Batista, como nós percebemos há pouco. São João Batista foi o fim dos tempos. Jesus estava, João Batista foi preso. Sabes porquê? Por causa do adultério, por causa do rei estar em conversações íntimas com a própria irmã do irmão. E então ele fez voz a essa falta de dignidade, a esse que se entende nos dias de hoje a desonra, a desonra de cada um de nós, que é o pecado. E então o que é que passou-se? Acusou e sabemos muito bem que ele depois foi dessapado, foi degolado, tiraram-lhe a cabeça. Porquê? Porque foi denunciar, foi preso. Jesus foi aqui que começa o seu processo de evangelização. Que até aí tínhamos o grande profeta dos tempos, foi o último profeta do Antigo Testamento, São João Batista. Por acaso, por sinal,
até primo de Jesus, porque filho de Santa Isabel e São Zacarias. Santa Isabel, que engravidou já de idade avançada, e São Zacarias, estranhamente, porque ela engravidou, ele também já idoso, desconfiou, porque é o costume nosso. Quando as coisas não acertam com a nossa convicção, nós desconfiamos. Mas, naquele vai e vem de dúvidas, Deus falou-lhe de noite: a partir de hoje tu não vais mais falar. Só falarás quando tiveres que dizer o nome do teu filho, seria João. Então, até aos 9 meses de gravidez de Santa Isabel, São Zacarias, que era um dos sacerdotes do templo, acabou por ficar sem voz, mudinho. Se calhar foi bom para ele, mas foi uma experiência para perceber que realmente não podia andar a anunciar aquela falta da verdade, porque a verdade estava nele e em Isabel e o filho João. Quando nasceu, para dizer o nome, como é se chamar, João Batista, como é o nome dele, como é o nome? E tal, que não perguntava ao pai, para não falava, queriam que ele escrevesse. Ele não. O menino se chamará João. Coisa bonita. Quando o filho nasce, ele tem voz. Reparai o projeto e a vontade de Deus para mais uma vez esclarecer as dúvidas do homem. E ali foi assertivo. E ele respondeu. São João Batista foi este que depois cresceu. Jesus, a bem dizer, não o conhecia. Nossa Senhora, avisada pelo arcanjo São Gabriel, vem até Santa Isabel, sua prima, para ajudar na caminhada desta gravidez e se calhar do parto. Mas Jesus, quando chegou Nossa Senhora junto de Santa Isabel, vocês recordam-se desta história brilhante. O menino exultava de alegria. Não era Jesus, que Jesus estava lá já no ventre de Maria Santíssima. Era São João Batista, quando viu o Filho de Deus no ventre de Maria, ele, no ventre de sua mãe Isabel, saltava de alegria. E foi quando Santa Isabel anunciou o Magnificat. Aqui está o Filho de Deus, bem abençoada sejas tu entre todas as mulheres. Louvado seja Deus pela grande graça que me concedeu, porque estou junto, realmente, do Filho de Deus, que seria aquele que estava no ventre de Maria, aquele que nós estamos aqui a querer falar e que começou a evangelizar para nos salvar. Terminando, eu pergunto a cada um de nós, quando nos reencontramos a nossa vida, para ela não ser ferida só pela ação do pecado, porque isto realmente é o prémio que temos quase diariamente no comum da nossa vida, mas estamos sempre a tempo de poder pedir perdão ao Senhor. Claro, este perdão humano é sempre junto do sacerdote, para que ele possa aliviar essas faltas. Porque nós estamos habituados a falar porque é bom pedir perdão a Deus, e eu falo com Deus. Aquele que me escuta, mas que eu não ouço e quero a resposta que eu quero no meu coração. Não é essa, não. A confissão é a confissão pelo representante de Deus na terra, que somos nós, sacerdotes, devidamente ordenados pelo sacramento da ordem, para que possamos realmente, em nome do Senhor Jesus, poder perdoar as faltas. É outra e a mesma grande realidade que nós temos de saber também como podemos conviver com isto. Sei que está aqui alguém que sabe isto muito bem e melhor que eu. Tivemos um sacerdote que viveu a grande parte da vida dele no confessionário. Confissão. Foi um dos maiores confessores de uma que hoje é beata na nossa terra, aqui no nosso distrito, a beata Alexandrina de Balazar. Sempre a confessar. Uma santa, mas que se confessava constantemente. Portanto, temos que ver. E porquê é que se confessava? Podia se confessar a Deus. Porque ela já tinha as mensagens do Senhor, porque sofreu as chagas do Senhor no caminho até à própria morte. Mas não confessava. Por este padre que nós anunciámos há pouco, Alberto Gomes, seu diretor espiritual e também seu confessor. Por isso, temos que saber o porquê de nós podermos crescer. Para crescer,
Temos que diminuir uma coisa suja que temos dentro de nós. Para crescer, existe a sujidade, a poeira. E essa temos que saber limpar. Isto que eu acabei de dizer para não repetir. Por isso, meus queridos irmãos, nós, o mundo e a pregação do Senhor Jesus não foi em vão. Nós continuamos agora, e era isto que eu quero terminar, num mundo cruel. Estamos em guerra por algumas partes do mundo. Inclusivamente, nas localidades do Médio Oriente, onde nós estamos a falar, onde nasceu o Filho do Homem. E nós questionamos: porquê tanta guerra? Porquê tanta ganância? Porquê tanto querer ter em vez de ser? O homem, que aqui engloba não a parte do sexo, o homem é a mulher em si também, porque o homem representa o amor de Deus, porque ele é o homem com H grande. Nós somos realmente homens e mulheres com H pequeno. Mas queremos pensar, depois de tudo isto, está aquele país nos conflitos que nós entendemos e vamos vendo e verificamos. Temos aqui na Europa. E por aí adiante, como falo sempre, a guerra pior é a fome, e nós sabemos o que se passa em África. Mas reparai, é isto que me entristece. Sabeis porquê? Porque a oração continua a ser vã. Ela pode não ter uma resposta imediata na minha oração quando eu junto e realmente, de joelhos no sacrário de Deus, peço para a salvação do mundo, pela compreensão da humanidade, para que os homens se entendam uns com os outros, para que realmente, em vez de vítimas, haja prémios, e o prémio é Pátria Celeste. E aqui nós somos responsáveis. Agora não podemos é querer que a oração seja a resposta de hoje para amanhã. É a resposta que Deus entende. Se eu não a fizer, ela distancia-se para a paz no mundo. Se eu a fizer, ela vai aproximando-se para a paz no mundo. Depende de mim, depende de ti, depende de ti e depende de ti. E isto, se nós não tivermos esta coletividade em oração, temos uma dificuldade muito grande na salvação. Então, por isso mesmo, porque somos firmes e nós, aqui, nós somos, vamos, de facto, em oração, professar a nossa fé. Cremos em Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu do céu. Encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padecer foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não haverá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E ele falou pelos profetas, creio em Igreja Santa Católica Histórica, professo do Salvador para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus seja digna de tão grande chamamento, dirijamos ao Pai a nossa oração, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvimos, Senhor. O nosso patriarca José Fernando, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, segundo o caminho da fé, irradiem confiança, alegria e disponibilidade, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos jovens da nossa diocese,
que sentem o chamamento de Jesus, para que escutem a sua voz e o sigam, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo, para que descubram no Evangelho de Cristo o alicerce firme da justiça e da paz, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, para que o Senhor lhes dê o seu espírito e a perseverança nas dificuldades, oremos. Ouvimos, Senhor. Por todos nós que participamos nesta celebração, para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus e de ela voltar se a viermos a perder, oremos. Ouvimos, Senhor. Todos nós aqui presentes, essencialmente também pelas nossas intenções, para aquelas que foram aqui referidas na Santa Missa, mas todas que estão no nosso coração, nas nossas intenções, elas são aqui elevadas ao amor de Deus e à vontade de Deus. Lembrar também a todos os irmãos que hoje é o seu aniversário natalício, quer dizer, a sua natividade, e o Sr. José, que nos está aqui presente, bem muitas vezes, ele merece os parabéns, porque faz aniversário, e aniversário também dentro do nosso coração, de todos nós, para os pobres, presos e abandonados, sobretudo daqueles que precisam da nossa ajuda e que nós devemos estar um pouco mais atentos para celebrar estes nossos irmãos, das nossas famílias. Oremos, irmãos, ouvimos, Senhor, que pela boca do vosso Filho dissestes que o tempo se cumpriu e está próximo o reino de Deus. Dai-nos um coração que saiba responder às surpresas inesperadas do Evangelho por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Ao teu altar nós levamos, Senhor, as nossas ofertas de pão, o pão do nosso trabalho sem fim, e o vinho do nosso cantar. Será, Senhor, nossa justa inquietude, amar a justiça e a paz, saber que virás, saber que estarás, oferecendo aos pobres teu pão, saber que virás, saber que estarás, unindo aos pobres e aos irmãos. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, das mãos e sacrifícios para o honra para a nossa vida. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte da salvação, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana. Com o poder da vossa divindade, da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte.
e da nossa ruína abriste o caminho da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade, exulta eternamente a vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo com alegria: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vem o nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos apresentamos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Bispo de Roma, nosso Patriarca José Fernando, e comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer, como Ele nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Para a vida eterna, que assim seja. Amém. Comunhão do vosso corpo e sangue, Senhor Jesus Cristo, não seja pelo julgamento e condenação, mas pela vossa misericórdia merecida, proteção e remédio para a alma e para o corpo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Assim seja. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu para a vida do mundo. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Belíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperem, não vos amam. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água lá de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, sustei-me. Não permitais que me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai vir para vós, para que os lutos vossos santos, todos os séculos dos séculos. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperem, não vos amam. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Sacramento.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Tenhais um santo e bom domingo. E desculpai hoje o pingo de vez em quando. Bem, eu não quero que aconteça, mas já é este tempo, ando para aí. Graças a Deus, ainda não tive gripe, espero não a ter. Mas às vezes é isto, ele lá se lembra de mostrar que é vivo também. E por isso eu também fico contente. Mas então, estamos no altar e às vezes não tenho possibilidades de estar. Tenho que trazer o lencinho como o padre da minha paróquia, o Sr. António Veloso, metia o lencinho sempre aqui. Também vou ter que usar o lencinho aqui, porque nestes tempos acabo por acontecer, queira ou não queira, o nosso organismo também se vai notando estas coisas. E obrigado também pela vossa paciência. Eu, em nome do Senhor Jesus, vos abençoo, irmãos amados. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Tu és a estrela, tu és és a verdade, tu és caminho que leva à eternidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Vamos rezar com a Dona Maria, se nos habitua, esta Ave Maria, a Nossa Senhora. Hoje, essencialmente, também pela saúde dela, que se encontra com a gripe, um bocadinho mais de pneumonia, e também os elementos que aqui costumam vir à nossa Santa Missa, e o meu irmão, também é uma presença, mas que se encontra acometido lá com esta traiçoeira gripe, e ele e a esposa dele. Para que Nossa Senhora os ajude e que, de facto, tudo corra bem e breve possam estar no nosso seio, e por todas as pessoas que sofrem destas infecções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Um bom domingo e muito obrigado.